Traders e investidores. Bitcoin ao redor dos 115 mil dólares. A semana não iniciou muito bem e a gente vem numa sequência de 5 dias no negativo. 5 dias em candles vermelhos. Mas até quando vai esta correção? E, de fato, estamos numa correção? Ou isso aqui já pode ser um início de uma tendência de baixa para o Bitcoin? É isso que eu quero discutir com vocês na análise de hoje, além de apresentar aqui os próximos pontos de suporte. E claro, por último, a gente finaliza comentando aqui rapidamente sobre o cenário do Ethereum, tanto contra o dólar quanto contra o Bitcoin, beleza? Então, bora lá. Eu sempre gosto de iniciar lembrando nossa visão compartilhada anteriormente. E na nossa última análise, eu havia comentado com vocês que estavam diante de um baita gatilho de possível fundo aqui para o Bitcoin. Né? Foi quando a gente estava nessa região aqui. Foi suficiente para um pullback, mas não foi suficiente para a gente dar continuidade, romper as máximas. A gente meio que fez aqui um falso rompimento de uma LTB, com uma pressão bastante forte pela parte dos vendedores, com bastante ordens aqui acima do preço, que fez com que a gente continuasse nessa correção que já faz alguns dias que estamos nela. Correto? E já para deixar bastante claro aqui do início da análise, para mim está muito claro que isso aqui é um movimento corretivo para posteriormente a gente voltar a subir. Tipicamente um movimento impulsivo é um movimento mais íngreme com predominância dos volumes, e um movimento corretivo tende a ser um movimento mais horizontal com volumes inferiores aos volumes do movimento comparado com um movimento impulsivo, né? Então a gente já viu por diversas vezes aqui, dando um zoom out agora, o Bitcoin meio que lateralizando, fazendo uma correção mas lenta para depois voltar a subir. Eu acredito que a gente esteja apresentando algo do tipo, só que dessa vez, claro, em um tempo gráfico um pouco menor, para posteriormente a gente voltar a subir. Tem algumas regiões que eu destaquei com vocês já na nossa última análise que o ativo ainda não chegou e a gente pode estar atingindo aí, quem sabe, nas próximas horas, tá? Em especial essa aqui que está mais próximo dos 113 mil dólares, que é uma região de order block, ou seja, uma região que teve muita negociação durante essa alta, aqui no 2 horas, entre 113, ao redor dos 113 mil dólares, tá? É uma região de suporte que eu estou monitorando para ver se a gente tem uma reação bullish nesse nível aqui, tanto pela análise de sentimento quanto pelo price action, tá? Caso a gente chegue nessa região aqui, provavelmente já deve ter divergência aqui em tempos gráficos menores, uma vez que a gente chega aqui, ter bastante vendas nos fundos e mudar a estrutura para a tendência de alta, eu acredito que aí sim temos um fundo claro. Um reteste pode ser a oportunidade de compra aqui no curto prazo para surfar pelo menos uma alta aqui no curto prazo, tá? Por que eu digo no curto prazo? Porque uma vez que a gente está numa correção aqui em 4 horas, a correção ela sempre pode se estender. Então a gente pode encontrar um fundo aqui, voltar novamente, rejeitar, voltar abaixo, para depois posteriormente voltar a subir, tá? Então, em regra geral, quando a gente está no movimento corretivo aparentemente mais horizontal, toda vez que a gente estiver na parte inferior dessa consolidação, dessa correção, a gente precisa estar olhando para compras, tá? Então, nesses níveis atuais aqui, a gente já não pode estar mais olhando para a venda, nem para um prazo maior, nem para um prazo menor. Aqui a gente precisa estar buscando por compras. Então, eu estou bastante atento aqui no Bitcoin no dia de hoje, nas próximas horas. Hoje, como é sexta, talvez diminua um pouco a volatilidade do Bitcoin, né? Geralmente o fim de semana a gente tem uma volatilidade mais baixa, mas eu estarei monitorando hoje, amanhã, quem sabe até o domingo, para ver se a gente encontra gatilhos de fundos nessa região aqui, tá? Para mim não temos um fundo claro no momento, a gente poderia dar continuidade aqui no curto prazo até encontrar fundo e voltar a subir, mas o meu objetivo não é tentar cravar o fundo, tá? Para mim, se você já estiver enxergando um altcoin bem estruturado no prazo maior, que esteja voltando agora numa faixa de suporte, já pode ir acumulando, pois se tentar cravar o fundo, talvez você fique de fora, quem sabe, novamente, beleza? Então aqui por volta dos 113 mil dólares é o primeiro nível que eu fico monitorando aqui para buscar gatilhos de compra no Bitcoin. Caso a gente não apresente esse gatilho de compra e continue caindo, o próximo nível que eu fico atento está lá próximo dos 111,5, tá? Outra região que teve muita negociação e também em topos anteriores. A gente vai ter bastante suporte aqui abaixo também, que são os níveis que a gente teve muita negociação em topos anteriores, ali por volta dos 107 mil dólares, tá? Mas vamos dar destaque a esses níveis aqui que estão mais próximos do preço de suporte, beleza?
não está marcado em regiões que eu fico atento para possíveis compras. Eventualmente, o preço subindo, eu particularmente não estarei de olhos para venda, a ser que a gente encontre um altcoin bastante interessante para estar vendendo, uma vez que a gente chegar nessa parte superior do BTC, próximo dos 117, 118, tá? Por enquanto, meu objetivo mesmo é mais buscar compra nessa retraçãozinha. Beleza, a gente já entendeu que não temos um fundo claro, então a gente pode continuar caindo. Já mencionei para vocês os suportes. E também acho que está bem claro que muito provavelmente a gente deve continuar subindo no prazo maior. A questão é a gente encontrar fundo aqui no curto prazo para depois voltarmos a subir, beleza? Então bora ficar monitorando esses níveis aí. E aí, por último, vamos dar uma passada aqui. Uma vez que a gente já atualizou o cenário do Bitcoin, vamos dar uma passada no Ethereum. Sinto muito te dizer que boa parte dos seus ganhos não são seus se você estiver operando com KYC. Para fugir das garras do leão, uma das opções é operar numa corretora que não exige KYC. E esse é um dos motivos principais que eu opero na corretora Coinex. Crie já a sua conta na Coinex, você só precisa do e-mail e senha, não precisa enviar documentos para estar operando. Logo, as suas movimentações não ficam ligadas à sua pessoa. Crie já a sua conta na Coinex com os links na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo. Vamos dar uma passada no Ethereum. Contra o Bitcoin, na minha visão, a gente segue uma tendência bastante saudável, tá? Talvez aqui uma correçãozinha no curto prazo, mas posteriormente, creio eu, que tendemos a continuar subindo, ou seja, a dominância provavelmente deve continuar caindo, tá? Quem sabe uma lateralização, uma altinha no curto prazo, mas acredito que ao longo das próximas semanas a gente deve ver o Ethereum voltando a subir contra o Bitcoin e posteriormente, e consequência disso, a dominância, quem sabe perdendo os fundos. Ethereum contra o dólar, a gente talvez tenha completado um impulso aqui, uma onda 3, quem sabe estejamos agora diante de uma possível onda 4, para depois posteriormente voltarmos a subir. No momento eu não tenho interesse aqui em compra no ativo, na minha visão já está bastante esticado. Quem sabe se de fato ele apresentar aqui essa possível onda 4, buscando liquidez abaixo dos fundos, talvez eu pense num trade comprado aqui no Ether, para quem sabe surfar a próxima pernada de alta. Beleza? O que eu tenho em investimento em Ether, eu particularmente mantenho, pois acredito que maiores são as probabilidades da gente vir bater a all-time high. Uma vez que a gente bater a all-time high, aí a gente vai estar analisando se a gente vai ter combustível para ir muito além ou não. Lembrando, prazo maior, na minha visão, existe uma possibilidade alta do Ether estar no movimento corretivo no prazo maior. Então, um rompimento das máximas, existe a chance de ser um falso rompimento para depois a gente voltar lá nos níveis inferiores novamente, beleza? Então, uma vez que a gente romper as máximas, muito atento para quem sabe estar realizando boa parte, se não tudo do que você tem em Ether. Pelo menos esse é o meu plano com base nas informações que temos hoje, beleza? Claro que a gente precisa analisar uma vez se e quando o ativo chegar lá. Então, acho que é isso, tá? Por enquanto, atualizamos o cenário do Bitcoin e do Ethereum. Resumindo, não está claro que temos um fundo aqui no momento, então a gente pode continuar caindo. Bora ficar atento a esses níveis aqui para ver se a gente encontra o gatilho de fundo que estamos buscando, tá? Muitas vendas nos fundos é bem-vindo, um volume grande nos fundos e uma mudança de estrutura. Uma vez que a gente tiver isso, para mim tá claro que o fundo foi formado pelo menos no curto prazo. E prazo maior, claro, segue a nossa tendência de alta aqui para o Bitcoin, na minha visão. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.